Oi, pessoal, aqui é a Tayane e hoje trazendo aqui para vocês, gente, mais uma questão do cargo de agente de endemias. Essa questão eu retirei de uma prova, né, do ano de 2022. Eu coloquei até aqui embaixo, tá? É da prefeitura do município de eu não sei como é que pronuncia, não sei se é Moça Mendes ou Moça Mendes, e foi do ano de 2022. Então não tem tanto tempo assim. E essa questão aqui, basicamente, ela vem falar da diferença entre surto, epidemia, pandemia e epidemia, né? E ela diz o seguinte: marque a opção correta, respectivamente, os conceitos a seguir. E aqui é aquela questão que vai ter a lacuna e a gente vai falar, isso aqui é uma epidemia, isso aqui é uma endemia, isso aqui é uma pandemia, isso aqui é um surto. Basicamente, é uma questão disso. Eu já fiz um vídeo disso aqui no canal, foi um vídeo até que o pessoal, graças a Deus, elogiou bastante. É um vídeo que dá bastante visualização para mim, porque parece que ele foi muito útil para algumas pessoas. E eu digo e repito, gente, embora essa questão eu tenha tirado de uma prova de agente de saúde, de agente de endemias, pode sim cair também para o agente de saúde, assim como outros cargos da área da saúde e também não necessariamente da área da saúde, até porque também isso aqui pode cair na parte de conhecimentos gerais de outros cargos. Então, não é porque porque eu retirei de uma prova de agente de endemias que a gente pessoal que está estudando aí para agente de saúde tem que deixar de lado. Não, pode estudar porque está dentro também da matéria de vocês. Então, a primeira afirmativa tem a lacuna e diz assim, é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global, ou seja, o problema se espalha acima do esperado, sem uma delimitação geográfica específica. 2. Tem o espaço e diz assim, é a disseminação mundial de uma doença. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele. Terceira afirmativa, tem o espaço e diz que é quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos, ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável que prevalece. E a quarta diz que é o aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. Bom, nas 4 afirmativas, a gente tem o espaço para estar completando e a gente pode estar completando com pandemia, endemia, epidemia e surto. Eu acredito, gente, que muitos de vocês não tem mais dúvida do que é uma pandemia, porque de 2020 para cá, esse termo foi amplamente, exaustivamente falado, não só na mídia, como também por nós, né, os cidadãos, que convivemos aí com o coronavírus, com o Covid, que literalmente mexeu muito com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Então, eu acredito que hoje, atualmente, ninguém tem dúvida do que é uma pandemia. E aí a gente vai ler a segunda afirmativa, que diz que é a disseminação mundial de uma doença. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo. E então a gente já sabe que a gente está diante aqui da afirmação de uma pandemia. Num caso como esse, você vai olhar para as opções e você vai pensar assim, bom, a segunda eu tenho certeza que é pandemia. Então, você já elimina a letra A e já elimina a letra B. Estou falando isso porque numa situação que você esteja com pouco tempo dentro de uma prova, já vai por eliminação. Você tem certeza do que é uma pandemia. E você já sabe que a segunda afirmativa, a resposta é pandemia. Então, esquece a A, já esquece a B e foca na C e foca na D. Muita gente tem dúvida mais em surto e epidemia. Então, vamos tentar achar o que é a endemia, que aí vai ficar mais fácil da gente também já eliminar. Olha só. A terceira afirmativa diz que é quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos, ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável que prevalece. Esse aqui, gente, é realmente o conceito de uma endemia. Lembra, não sei quem viu aí o vídeo em que eu explico a diferença entre eles, eu dou o exemplo da dengue, que é o exemplo mais fácil de você estar guardando e é o mais clássico que tem. Por quê? Nos meses de chuva, ou seja, nos meses de verão, a gente já espera, né,
que os números de casos de dengue, eles aumentem. Tanto que quando a gente está se aproximando do verão, a televisão, o rádio, eles intensificam os comerciais, a campanha da dengue, de não deixar água parada, de tampar, essa coisa toda. Então, por quê? Porque já é esperado que nos meses do verão, casos de dengue aumente. Então, surge ali aqueles casos de dengue sempre naqueles meses, já é esperado, mas não é nada alarmante, não é nada que vai se espalhar e vai ser um grande problema, assim, aquela coisa incontrolável. Outra coisa também, na região norte, em algumas cidades, a febre amarela, ela já é endêmica. Já é esperado que naquela região tenha casos da febre amarela. Diferente, por exemplo, de mim, que eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, eu não sei onde vocês aí moram, mas aqui a febre amarela, ela não é endêmica, mas em algumas cidades do norte do nosso país, sim, ela é endêmica. Você já meio que espera aquilo ali, mas não é nada alarmante, não é nada que vai se espalhar e vai ficar um caos. Não é. Então, a gente já sabe que a terceira afirmativa é uma endemia. Então, a gente olha para C e olha para D. E a gente fala, caramba, tanto a C quanto a D, a segunda opção também é endemias. Aí você fica, agora não tem jeito. Agora eu tenho que entender ali a diferença entre epidemia e surto. Não tem jeito. Porque eu fui tentando ir por eliminação, mas pandemia e endemia vem uma seguida da outra. Então, vamos tentar entender aqui a primeira afirmativa, que diz que é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Aqui, gente, várias regiões, você já tem que matar que a gente está falando de uma epidemia. Mas aqui a questão ela já te fala, sem uma escala global, para você não pensar em pandemia. Por quê? Porque quando falou assim, várias regiões, você pensa, opa, será que esse regiões está se referindo a países? Mas a questão já te fala, mas sem uma escala global. Ou seja, a gente está lidando aqui dentro de um mesmo país. Ou seja, o problema se espalha acima do esperado, sem uma delimitação geográfica específica. Ou seja, falou de várias regiões, mas não está falando em escala global, é uma epidemia. E eu sei que às vezes é difícil para vocês sentirem a diferença de epidemia e surto, mas vamos analisar que o surto é o aumento repentino e inesperado de casos de uma doença. Por que dá ênfase na palavra repentino e inesperado? Porque lembra surto, uma coisa assim do nada, de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. Quando a gente fala de uma determinada região, comunidade, a gente pensa, por exemplo, assim, num bairro. Eu sei que pode não ser o melhor exemplo, mas eu sei que muita gente pode se identificar quando as pessoas falam assim, naquele bairro está tendo um surto de piolho. Por quê? Porque as crianças daquele bairro, e adultos também, mas principalmente as crianças daquele bairro, elas estão com muito piolho. Pode ter pego na creche, pode ter pego na escola, mas são as crianças daquele bairro. Então, quando a gente pensa no surto, a gente pensa em algo do nada. Como está escrito aqui, repentino e inesperado. E é um lugar delimitado, uma região determinada. Pode ser ali um bairro, uma comunidade ou também uma estação do ano. Ou seja, você vai falar assim, peraí, Tayane, então a gente não está falando só de localidade? Não, pode ser também uma estação do ano. Mas a gente tem que pensar no surto dessa forma, uma coisa repentina, inesperada, e a região que ocorre é uma região determinada. Diferente da epidemia, que são várias regiões, mas sem uma delimitação geográfica específica. Portanto, ficou primeiro epidemia, depois pandemia, endemia e surto. Portanto, aí pode marcar, gente, a letra C. Tá? Eu até coloquei aqui embaixo, a resposta é a letra C. Aqui, como eu falei para vocês, está o nome da prefeitura, né, que eu tirei essa questão. É uma questão de agente de endemias, mas vale para outros cargos, tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Ela é bem interessante, ela tem pegadinhas, a gente tem que tomar bastante cuidado. E é isso aí. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!